Olá pessoal, tudo bem? O Análise Direta está começando e o tema de hoje é tecnologia. E olha, quando a gente fala de tecnologia, às vezes pode ser preocupante. Há quem acredite que as máquinas irão acabar com os empregos. Mas será mesmo? As novas gerações serão impactadas pela tecnologia e, como reflexo disso, os robôs, carros, serviços serão substituídos. Mas esse futuro está próximo? A minha convidada é a Mirtes Fernandes, empresária da VTS Soluções. Seja muito bem-vinda, Mirtes. Obrigada. Mirtes, como que você seguiu na área de tecnologia? Eu entrei como usuária. Eu sempre gostei da tecnologia, eu sempre entendi que a tecnologia é minha parceira, que ela poderia resolver todos os meus problemas no meu trabalho mesmo. E eu resolvi investir nisso e montar uma empresa com esse foco. Eu não sou programadora, eu não sou técnica, as pessoas até estranham, mas eu tenho um olhar de usuário muito apurado. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu consigo com a tecnologia. O resto é uma questão de estruturação de projeto e colocar alguém para produzir aquilo mesmo. Mas você era, assim, uma usuária dessas viciadas que a gente vê a molecada hoje em dia? Então, eu sou autodidata na tecnologia. Eu comecei lá com a planilhinha de Excel em 1900 e nada, porque eu precisava fazer um controle lá na minha empresa, na empresa que eu trabalhava na época, porque eu era uma funcionária, e eu percebi alguém fazendo aquilo de uma forma mais fácil. Eu falei, peraí, por que eu tô aqui me matando se tem alguma coisa mais fácil? Uhum. E aí eu fui percebendo o quanto aquilo era bom, e aí eu fui investindo, fui pesquisando informação, buscando informação. E chegou um determinado momento que eu percebi que aquilo era realmente o meu diferencial. Porque eu assumia responsabilidades e tarefas num volume maior do que os meus colegas. Uhum. Eu dava conta de entregar com qualidade e eu ficava sempre mais tranquila, porque eu fazia uso da tecnologia. E você trabalhava numa indústria têxtil, é isso? Eu sempre trabalhei com confecção. Comecei muito nova dentro da confecção. E eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu tive oportunidades dentro da indústria de conhecer todos os setores, eu passei por todos os setores e sempre com esse perfil. Então, enquanto eu estava no financeiro era fácil, né, montar um fluxo de caixa com uma planilha de Excel, mas quando eu fui para a produção eu levei isso junto. Então, eu montava todo o meu planejamento de máquina mesmo na planilha de Excel. Engraçado, né? Você falando de planilha de Excel e lá atrás também, quando a gente queria fazer aqueles cursinhos, né, de informática, tudo para saber um pouco mais de Excel, Word, a gente não... Quando você fala Excel hoje, não parece que é uma ferramenta tecnológica, né? E pois é. Tem tabelas dinâmicas, os gráficos, as possibilidades que você pode fazer com o Excel. E eu nem me dava conta disso, que já era tecnológico na época. Não, e super avançado naquela época, né? Ele tinha 4 funções. Não era tão rico como é agora, mas a gente já conseguia fazer uma série de coisas que o Lotus não permitia. Sim. Automatizar uma série de coisas que não... eu sempre faço esse cálculo, então ele vai fazer automaticamente para mim, enfim. E usava sem medo. Só que quando você põe as mesmas funções dentro de uma ferramenta que você diz, olha, isso aqui é um software de gestão, você fala, mas é mais fácil que o Excel, é melhor do que o Excel, né? Por que o terror? Por que o medo? E como que foi essa transição, então, para você abrir a sua empresa? Então, olha, quando em 2010 eu cansei do mundo corporativo. Eu estava cansada das reuniões, de não chegar a lugar nenhum, enfim. Foi uma decisão muito profissional ali. Uhum. Até as pessoas falam, porque você teve sua filha? Não, não é. Não foi decisão materna, não. Foi profissional mesmo. E eu decidi que eu queria ter a minha empresa, ter o meu negócio. E eu sempre tive muita facilidade com a parte da tecnologia. Sim. Né? Eu tinha uma visão sistêmica muito boa da indústria. Eu sabia onde a indústria começava e onde ela terminava. E eu percebi que ali podia ser um negócio muito bom para mim. Eu dominava aquilo como eu domino até hoje. Sim. Esse é o meu diferencial mesmo no atendimento ao cliente. E a VSL, por que a VST, desculpa, a VST Soluções, por que ela se destaca? Porque você traz também a sua experiência ali já em confecções, já que vocês atendem hoje principalmente moda e confecção? O meu diferencial é justamente esse olhar, porque eu disputo o mercado com grandes players. O meu concorrente direto está há 40 anos no mercado, a minha empresa tem 7. Uhum. Então, em termos de histórico de mercado, obviamente ele é um exemplo que eu tenho que seguir, mas existe aí um caminho que eu vou percorrer também, né? Uhum. Como eu brigo com ele hoje numa concorrência mesmo ali para conseguir um cliente? É o meu atendimento, é o meu serviço, não é só o produto. O produto é idêntico. Todo mundo sabe fazer software.
Não tem mais, as bases são as mesmas, todo mundo tem acesso a essa ferramenta, não tem mais segredo, né? Sim. O meu atendimento, sim, porque eu só contrato pessoas que vêm da confecção, todo contato com o meu cliente é com pessoas que vieram da confecção. A gente, junto com a ferramenta, a gente implanta metodologia de trabalho, junto com a ferramenta a gente implanta uma recuperação de funcionários, mesmo de pessoas. Eu faço uma implantação com um acompanhamento de um coach ou um psicólogo, porque ali o meu objetivo é atender aquele usuário. Eu já fui aquele usuário, eu já fiz o que aquela menina faz. Eu já tive medo de uma ferramenta nova. Então, quando eu vejo aquele olhar, eu falo, nossa, que difícil isso, eu passei por isso. Vamos superar isso o mais rápido possível. E vocês acabam falando a mesma língua. A mesma língua, a mesma língua. Então, independente do nome que ela dá para uma guia de separação, por exemplo, que é um documento técnico da confecção, que um chama de romaneio, outro chama de guia de separação, outro chama de pedido de material, eu tenho clientes que chamam de papelzinho. E a gente entende o que ela está falando, porque a gente está dentro daquele contexto e quando ela cita aquele documento, a gente consegue resolver o problema dela, com base na tecnologia. Ali ela entende que a tecnologia é aliada. Entendi. Ali ela percebe, nossa, não vai roubar meu emprego? Não, não vai roubar o seu emprego. A não ser que você entregue seu emprego para a confecção. Claro. A não ser que você fale assim, não, eu não vou me capacitar, eu não vou estudar, eu não vou estar preparada, porque sim, você tem que estar preparado. O mercado de trabalho hoje é dinâmico. A partir de agora, né, você tem que estar sempre atualizado. Então, se a pessoa não se preocupar com isso, não é para a tecnologia que ela vai perder. Ela vai perder para ela mesma. Sim. Né? Mas se ela quer se manter como uma profissional capacitada, não é a tecnologia que vai perturbar, não. Muito pelo contrário. Não, isso já fica muito claro, como você fala. Você faz lá o software, entrega, não sei o quê. Mas o que faz a diferença é a parte humana, Exatamente. Né? O material humano que você tem para oferecer para o seu cliente. Exatamente. Então, isso, acho que uma máquina não consegue. Nunca vai conseguir. Por mais que seja uma inteligência artificial, robô, isso e aquilo, com a docilidade, com o olho no olho, com o calor humano, né? Isso é insubstituível. Com certeza. E o pessoal pergunta, tem um case de sucesso? Tem, eu cresci na minha carreira porque eu usei a tecnologia. Maravilhosa. Eu não perdi o emprego porque eu usei a tecnologia, né? Então, isso também é real, isso fica muito fácil e as pessoas percebem que o tecnês é bobagem. Então, vamos lá. Como eu te falei, eu participei de um evento há pouco tempo, falando um pouco dessa questão de inteligência artificial e todo mundo veio primeiro para destrinchar um pouquinho, para que todos perdessem o medo, falando sobre essa questão. Quando a gente fala em tecnologia, em avanço, na quarta revolução industrial, não sei o quê, as pessoas acham que só robô. Robô fazendo a limpeza da sua casa, robô cozinhando para você, robô indo para o seu trabalho no lugar. E a tecnologia ela é muito mais do que isso, né? Me fala um pouquinho dos pontos positivos, assim, até pode ser outros cases de sucesso da tecnologia que não influi nesse ser humano que fica obsoleto. Então, eu acho que a tecnologia é tudo isso, mas é isso também. E talvez esse medo de olhar para o isso também faça com que as pessoas não entendam tudo o resto. Tá. Vamos pegar esse exemplo que você deu doméstico, que eu acho ótimo. Eu vou ter um robô limpando a minha casa, mas você já não tem? Conta para mim o que é sua máquina de lavar, o que é seu micro-ondas, o que é sua lavadora de louça. O que é isso? É tecnologia. O que é aquele lá que você deixa, liga, a máquina ele vai de fazer varrendo, arroz. ele vai varrendo a sua casa. E você tem coisas menores, a máquina de fazer arroz, o que é isso? Agora imagina se quando surgiu o ferro elétrico, a tua bisavó tivesse feito um escândalo dizendo não, porque eu não vou ter mais como passar roupa com carvão. Eu quero passar roupa com carvão, porque eu sou a melhor passadeira de roupa com carvão. Sim. Imagina se a gente tivesse cedido a sua bisavó e você tivesse que hoje chegar na sua casa e passar a roupa com carvão. Eu aprendi que o vento seca. Então, o vento seca e passa minhas roupas. A tecnologia, ela está no nosso dia a dia todos os dias, ela faz parte, a gente convive com isso, a gente só não quer olhar e aceitar que isso é tecnologia. Vai roubar o lugar do homem? Não, não vai, porque a gente tem outras coisas para fazer, existem outras funções, outras atividades que nem estão disponíveis ainda, a gente não descobriu ainda, que a gente vai se ocupar. Sim. Imagina um mundo só de robô, imagina esse mundo que as pessoas tentam pintar. Tenta imaginar isso de fato. Qual o sentido disso? Não faz o menor sentido. No menor sentido, é robô falando com robô? Aonde que está o ser humano nisso tudo? Está morrendo de fome.
Gente, não existe isso. Isso é utopia, isso é filme, né? Sempre a tecnologia vai ser desenvolvida para servir o homem. Sempre a gente vai estar em poder de comando. Caso contrário, aquela tecnologia não existe. E no pior das hipóteses, eu brinco com as minhas filhas, né? Grossamente falando, desliga a tomada. Deixa o negócio descarregar. Deixa aquilo descarregar, entendeu? Existe uma fórmula, vai existir uma fórmula, né? E uma coisa que eu li um pouquinho do que você fala, pensa, né, que eu também vi nesse evento, muitas pessoas falando assim, poxa, claro, que a Revolução Industrial libera, né, o homem de certas funções ali, que, poxa, o homem não foi feito só para ficar batendo em pedra, para ficar apertando um botão, faz isso, sabe, para fazer esses movimentos repetitivos, para não pensar. Exatamente. Então, durante muito tempo, eu acho que o homem se tornou aquele ser só... aquela coisa que a gente fala, de produção, do que um ser que pensa, né? Então, e aí você concorda, a gente ficou 200 anos, foi exatamente a era industrial, que a gente deixou de trabalhar artesanalmente e veio para grandes produções. Sem tecnologia, o homem tem que produzir. Simples assim, né? Não existia tecnologia, então a gente lá bateu o martelo repetitivamente, né? Para executar aquilo. Ali você concorda que era a gente tentando ser robô e não o robô tentando ser gente? O que eu defendo é que durante 200 anos nós ocupamos o lugar da tecnologia e agora ela pede de volta o que é dela. E aí nos dá a oportunidade de sermos seres humanos. Então a gente descobriu que a gente tem 7 tipos de inteligência, a gente descobriu que sim, viver de esporte é legal, que você tem que ser um artista, que não é um problema o teu filho gostar de cuidar da saúde. Enfim, uma série de coisas que antigamente não podia, porque você tinha que trabalhar numa linha de produção. Todas esses novos olhares, essas novas profissões, elas só surgiram porque a gente saiu da máquina. Sim. Se todo mundo estivesse nas máquinas ainda, não existia coaching. Quem ia ser coaching? Exato, ninguém. Ninguém. Quem ia ser cuidador de idoso? É verdade, ninguém. Pois é. Se todo mundo só estivesse apertando um botão, né? Porque a gente já está lá nas grandes empresas automobilísticas fazendo carro. Então, hoje a gente enxerga assim, né? Mas nessa nova revolução, essas novas inteligências, por que a gente tem tanto medo? É o medo de se desenvolver, de olhar para o novo? Eu acho que é a falta de comparativo. Porque é um mundo que a gente não sabe como vai existir. Eu acho que quando a gente fala de uma coisa, eu consigo pegar esse copo, evoluir esse copo, eu imagino o que ele vai ser, é confortável. A gente está falando de um mundo onde ninguém sabe como ele vai existir. Né? Aonde eu vou estar daqui 10 anos? Eu não sei. Qual a profissão que vai estar em alta daqui 10 anos? Eu não sei. Existem tantos eu não sei para algumas perguntas que fazem com que as pessoas fiquem inseguras. O que eu sei é que o ser humano ele é capaz ele é maior do que a máquina, porque as máquinas existem a partir do ser humano. O que eu sei é que o planeta não faz sentido se não for para o ser humano. O que eu sei é que essas novas gerações que estão vindo, apesar de terem alguns comportamentos que a gente classifica como defeito, que eu não tenho certeza. De verdade, eu não tenho certeza se aquilo é um problema ou não ainda. Eu acho que é muito cedo. Elas trazem um comportamento que também nos provoca. A gente voltou a falar de economia circular. Que é uma novidade agora, de você reaproveitar as coisas e fazer com que se use até o último. Ou seja, a gente está falando de diminuir o consumo. Sim. Quem está trazendo isso são pessoas jovens. Preocupadas. Mas por que elas estão preocupadas com isso e criando todo esse movimento que a gente sabe que vai salvar o planeta? Porque elas não estão procurando emprego. Primeira coisa, elas não estão sendo preparadas para procurar um emprego, elas estão sendo preparadas para refletir, pensar, repensar e tentar novas formas. Sim. Elas vão nos propor coisas novas em que elas vão dominar isso, porque elas vieram criando isso, e quem é mais velho tem medo. Então, acho que o grande temor que a gente tem hoje não é de conviver com as máquinas, é de conviver com essa juventude que está sendo criada e que já convive com máquina, que já entregou para as máquinas. Porque se você pegar minha filha e falar que ela tem que datilografar algum documento, mesmo ela tendo 24 anos, ela não vai aceitar. Exato. Ela não vai aceitar, porque ela já determinou que a tecnologia trabalha para ela. O que ela vai fazer com a minha vida? O que ela vai exigir? Que mundo é esse que ela vai criar? Que não é mais meu, é dela. Então, isso é assustador, porque eu estou num meio de caminho que eu não sou... que o meu mundo não existe, o que minha mãe fala não é mais verdade e eu vou viver sob os comandos da minha filha.
Eu, particularmente, eu acho isso incrível, porque eu vou ser jovem por muitos anos. Eu vou ter que ser jovem por muitos anos, porque eu vou ter que conversar com essa geração da minha filha para baixo enquanto eu sobreviver. Eu acho isso incrível. Tem pessoas mas eu vou ser o dono da verdade quando? Porque também o peso da idade traz isso pra gente, né? Em algum momento eu vou ser a senhora, eu vou ter sabedoria. E tudo isso é questionável hoje em dia. A nossa geração perdeu essa chance. Para finalizar esse primeiro bloco, Mirtes, no que você está falando, eu estou aqui viajando, você pode ver que eu estou assim, pensando em muitas coisas. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui que falam das gerações, né, das diferenças entre as gerações. E daí eu fiquei pensando, realmente, se você é mais velho, se você já é um sênior, né, digamos assim, e você não está disposto a se renovar, se você está acomodado, é o que você falou, você perde esse medo de perder a vaga para um jovem. É muito isso, né? Esse perder comodismo. poder. A grande discussão aqui é perder poder, não é outra. Vou repensar a tecnologia. Breve intervalo, análise direta já volta aqui com Mirtes Fernandes para a gente conversar mais sobre a tecnologia. Será que o robô vai ocupar o lugar do ser humano? Acho que não, hein? A gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta. A Análise Direta recebe hoje Mirtes Fernandes, que ela é sócia proprietária da VST Soluções, uma empresa especializada em software de gestão. Mirtes, falando então de tecnologia, queria criar um comparativo com outros países. Até em exemplo, a gente vê que muita coisa vem da China, vem do Japão, as novidades vêm de lá. Muitas pessoas trabalhando e com uma tecnologia assim que não para, né? É uma cidade que não dorme, parece. Sim. O quanto o Brasil está distante dessas tecnologias? Bom, vou começar primeiro com essa pergunta, depois eu vou me estender. O quanto o Brasil está distante, então, em comparação à evolução tecnológica? Então, se a gente for pegar, trazer a tecnologia para um nível estrutural, o quanto as empresas têm acesso a ferramentas, softwares e desenvolvimento de processos mesmo com base em tecnologia, eu acho que a gente está bem atrasado, apesar de ter o sistema bancário ser o melhor do mundo, e é uma base tecnológica, apesar de ter o projeto da nota fiscal eletrônica, que é fantástico, fantástico, quando você pega aquilo, o projeto inteiro, do começo, meio e fim, aonde ele vai chegar, porque ainda está em fase de implantação, o e-social, enfim, todas as ferramentas que o fisco dispõe hoje também são exemplos mundiais. A gente não está tão despreparado. Eu acho que o grande problema da tecnologia está nas empresas e não no país. Tá? Isso que eu quero enfatizar. Porém, quando a gente fala de profissionais, não existe limite, não tem fronteiras. Isso que eu acho bem bacana. Um menino hoje de 12 anos, ele tem acesso às mesmas informações aqui no Brasil que um menino de 12 anos lá em Israel, que é um polo tecnológico. Sim. Ele pode ter menos incentivo ao desenvolvimento, ele pode ter menos base cultural, às vezes para conseguir alguma coisa com tanta velocidade, uma velocidade maior ou menor. Mas ele consegue ter acesso, conversar com esse cara lá de Israel, se comunicar, até mesmo não falando a língua, porque a gente tem os tradutores online, e ele consegue desenvolver softwares a partir da inteligência que ele tem, o que ele pesquisou e o que ele consegue produzir. Isso graças à tecnologia. Então, eu já ouvi uma frase, uma vez uma moça dizendo, não, eu não acredito na tua visão de futuro, eu acho que ela é muito otimista, porque a tecnologia, apesar de tão poderosa, também vai ficar na mão dos poderosos. E a minha grande pergunta para isso é, quem são os poderosos? Porque a tecnologia ela é livre. Ela está solta. Sua busca por conhecimento é algo pessoal também. Né? E a única coisa que você precisa para isso é um link de internet. Que você consegue de um celular. Então, não tem risco. Com isso não tem risco. O que eu acho que a gente está atrasado aí com a meninada... Primeiro, eu acho que tem pouquíssima divulgação do que a gente tem. O país não tem boas notícias, né? A gente não divulga dados interessantes. Existem iniciativas aí muito legais, até em ETECs mesmo, projetos de periferia que tem grandes gênios, uma molecada trabalhando com robótica. A gente criando, né? Tem. É que o país não tem essa cultura de divulgar. Mas
O que atrapalha esse menino hoje? Talvez não ter uma base matemática que desenvolva nele um raciocínio lógico tão rápido. Sim. Entendeu? Isso acho que o país peca um pouquinho. Mas em potencialidades, não. Na questão mais da educação mesmo. Isso. Mas a gente tem grandes exemplos. Até mesmo a estrutura que a gente tem para o voto, apesar de alguns discutirem isso, outros países invejam. Então, assim, a gente produz muita tecnologia assim, mesmo sendo um país de terceiro mundo. Imagina com investimento, até onde a gente não vai parar. E esse investimento, você acha que não vem porque é cultural mesmo, falta? Ou falta dinheiro para esse investimento, para este quesito, né? Vamos falar do empresariado? Vamos. Falta cultura. Falta Mesmo. ele entender que aquilo é necessário. Ele tem muita dificuldade em aceitar que a tecnologia vai ajudar o negócio dele. E eu falo isso com mais propriedade no segmento da confecção, que é onde eu atuo. Ele tem... A maior resistência, eu vou te dizer, não está no funcionário da confecção. Está no dono da confecção em aceitar a tecnologia. Ele é o que mais resiste, por incrível que pareça. Jura? Porque eu trabalhei em multinacionais e quando chegava um outro sistema que ia ser implementado, eu via, em vez do pessoal pensar, ai, que legal, vai facilitar, não sei o quê. Ah, vai ter que fazer treinamento de novo. Ah, mas eu vou ter que... Como é que eu vou repassar todos os dados? Eu via uma resistência dos funcionários também. Então, mas qual o momento que a gente vive hoje, né, na indústria de confecção principalmente? Existe uma demanda por diminuição de custos. Então, quando você fala, olha, mudou uma legislação ou mudou uma exigência do nosso cliente âncora aqui da empresa, a gente vai ter que se adequar a alguns processos, a equipe inteira já sabe que não tem contratação de novas pessoas. Vai ter mais trabalho? Somos nós aqui que vamos ter que resolver. Isso já é um ponto definido, não tem mais negociação. Então, quando você olha, vai ter mais trabalho, mas eu estou te trazendo uma ferramenta tecnológica que vai te ajudar, eles ficam muito felizes. Mesmo tendo medo daquilo, mesmo tendo dificuldade, às vezes, para entender como aquilo vai ajudar. Mas o primeiro impacto, ele entende que aquilo é necessário para ele continuar trabalhando ali. Porque não tem como um ser humano fazer tudo o que tem para fazer. Não tem. É impossível uma confecção não ter tecnologia. Porém, para o dono daquela empresa, é um investimento que ele vai ter que fazer. Durante um período, os funcionários dele vão estar em período de adaptação, vai ter uma produtividade menor. Claro. Ele vai ser... Muitas informações que hoje ele pensa que está escondida vai virar uma vitrine, porque aquilo começa a circular de uma forma mais clara. Existe também, hoje muito menos, eu reconheço que muito menos, mas existe também a questão da informalidade, que alguns têm medo, porque eles... mesmo sendo um crime, eles praticam. Enfim, tem uma série de coisas ali para o empresário que pesa muito mais do que para o funcionário. Que não é interessante. Então, ele compra o produto, às vezes, porque ele tem uma imposição ali de mercado, e quando você vai implantar, ele é o primeiro a resistir. Mas é cultural. A nova geração, os meus clientes que a gente tem que são mais novos, eles já querem. Então, mesmo eu acho que essa evolução do Brasil, ela vai acontecer com uma troca de geração do empresariado, de verdade. E voltando um pouquinho, então, nos outros países, da tecnologia fora aqui do Brasil, pensando em países como não só o Japão, a China, a Coreia, né, pensando até nos Estados Unidos, que tem tanta tecnologia, até nuclear, né, tudo. Aonde você acha que até onde vai essa criatividade também dos japoneses? Não tem limite para a tecnologia? Não tem limite. Qual o limite que a gente tem para a medicina? Não tem limite. O negócio é pesquisar até descobrir tudo, né? Não tem limite, porque a gente não sabe do que a gente é capaz ainda. Acho que não tem infinito, né? É uma infinidade de possibilidades. Daqui a pouco você vai ter um aparelhinho. Olha o que eu pensei agora, vou até patentear, então, antes que eu fale. Um aparelhinho que, sei lá, você não precisa mais usar o cotonete. Você põe o cotonete no negocinho e ele mesmo faz tchucu-tchucu-tchucu-tchucu no seu ouvido. Uma coisa que já existe, apesar de não estar sendo comercializado, já existe. Você tem uma doença crônica e você precisa tomar um medicamento. E esse medicamento está na tua roupa. Muito melhor do que o meu cotonete. Você conseguiria imaginar isso? Nossa, nunca. Isso é tecnologia. Você consegue imaginar uma biocidade que ela tem... Você tem um jogo Palmeiras e Corinthians e você conseguir mapear se aquelas torcidas estão tendo uma vibração energética ali que vai dar briga e conseguir ter uma aromatização daquele ambiente que vai diminuir a probabilidade de estresse. Isso já existe. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Empresas já usam isso em salas de reuniões.
Olha, Isso é que tecnologia. sacada. Pois é. Então, assim, quando a gente começa a entrar na ponta do que está sendo desenvolvido, tem questões que, se a gente for levantar, as pessoas nem acreditam. Se você for pesquisar, você vai ver coisas ali que a pessoa não acredita. Não, a Fala, gente já fica "Não." encantada nessas coisas de filme, né? Que você É. Quer dizer, não é só filme, né, gente? É que assim, ainda não tá no meu poder isso. Mas você bate a mão, acende a luz, você já fala com alguém que está na sua casa, né? Com alguém que está na sua casa, não. Com uma inteligência artificial, quando você chega. Eu vou querer um cafezinho daqui a pouco. Eu vou querer que você abra a janela tal, Casas a persiana inteligentes, tal. né? Então, casas inteligentes, a gente já fica encantadíssima Pois com o é, que elas isso é podem velho. fazer. Isso já é velho, Isso já é né? velho. Isso Imagino já é que já velho. está agora. Mas pensando agora no que eu tenho visto, espero que seja isso de agora. Você vai num cinema, você já não precisa mais daquele bilheteiro, né? Você já compra a sua pipoca, já passa seu cartão ali, pega a sua pipoca, pega o seu convite, pega não sei o que lá, senta. Ou muitos mercados, né? Que você mesmo passa a sua própria compra. Passa lá, passa pelo um negócio que identifica, né? Identificador. Isso não assusta as pessoas que estão saindo desses empregos? Tem uma loja em Seattle da Amazon, não sei se você já viu, que não tem ninguém dentro da loja. Não tem absolutamente ninguém. Então você entra. Eu já ouvi falar. Ela tem tipo uma catraca, você passa o seu celular como se fosse o nosso bilhete único de catraca de metrô. E você tem uma bolsa lá dentro, conforme você coloca dentro da bolsa o produto, ele cai no teu cartão de crédito, você tira, ele sai do seu cartão de crédito. Então você entra, compra o que você tem para comprar e você vai embora. Então vamos lá, duas situações. Você está morrendo de pressa, você tem que vir aqui gravar teu programa, você está atrasada, está morrendo de fome. Imagina você passar nessa loja, entrar, pegar seu sanduíche, o teu suco e sair correndo. Você não pegou fila, você não pegou nada. Você entrou lá, pegou o sanduíche, o teu suco, saiu comendo e veio para cá. Não é legal? Isso é ótimo. Aí você chega no final de semana, você quer jantar com o teu namorado. Só que aí você quer a carne do jeito que você quer a salada do jeito que você quer a sobremesa, sabe, diferente. E aí vem aquela pessoa te atender e fazer exatamente o que você quer. Não é legal? É. Quanto, você paga o mesmo preço do sanduíche para esse artesanal? Não, né? Você vai pagar muito mais caro, Claro. né? Porque, então imagine aquela caixa que poderia estar ganhando uma mixaria, ela abriu esse restaurante, ela vai ganhar muito bem para te atender muito bem. Ela não perdeu o emprego, ela ganhou uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro. E te tratando como gente, porque ali você não quer ser tratada como gente. Ali você está com pressa, você quer um robô te atendendo. Aham. Porque o teu objetivo é outro, você não quer uma alimentação, você não quer fazer uma refeição, você quer uma alimentação, melhor dizendo. Claro. Mas na hora que você fala, não, eu quero fazer uma refeição, eu quero gente cuidando de mim, você vai pagar por isso. Então Exato, aquilo vai ficar né? barato, vai sobrar dinheiro para você pagar caro para pessoas. Isso não é legal? Não, isso é muito bom. Agora eu vou ficar com dó da caixa? Não é, a pessoa vai perder o emprego. Acho que a grande preocupação não é em salvar empregos. A grande preocupação é em criar oportunidades para as pessoas e prepará-las para isso. Em prepará-las para isso. Eu tenho que proteger o emprego do trabalhador. Não. Você tem que criar oportunidades para esse trabalhador e mostrar para ele que ele tem capacidade para ter essas oportunidades. Quantas caixas de supermercado queriam ter um restaurante? Quantas? Estão lá fazendo, apertando o botão, porque são máquinas e porque precisam sobreviver e não é a função dela, não é a aptidão dela. Então, onde que a tecnologia atrapalha? Mas e como dar esse suporte até? Porque como você já disse que é cultural, então isso, querendo ou não, já vem enraizado nas pessoas, né? Esse comodismo, nossa, mas eu tô aqui ganhando o meu salário mínimo, eu não vou largar porque vai saber o dia de amanhã, e ela tá lá infeliz trabalhando com uma coisa que ela não gosta. Como também gerar essa oportunidade, ou essa educação, esse desenvolvimento também para essas pessoas? Não teria que ter algo paralelo? Mas isso já aconteceu, né? Na verdade, a gente vai desfazer o que a gente fez. Antes da era industrial, todo o trabalho era artesanal. Quando surgiu a era industrial, brigamos por isso. Porque o que a gente vai fazer com aquelas mulheres que ficam costurando na mão? Não foi isso? Claro. E aí, o que fizemos? Convencemos todas essas pessoas que era legal, sim, ela apertar botão. O que a gente tem que fazer agora é assumir a mentira. Não era legal nada, menti para você. Simples assim. Eu menti para você,
Vamos voltar àquela conversa inicial. E aí isso vai passando da mesma forma que passou de geração para geração, de que você tinha que ter um emprego, que você precisava ter um tutor ali para poder garantir a sua sobrevivência. A gente tem que mostrar para as pessoas, e eu acho que isso vai dentro de casa mesmo, que não precisa. Que não precisa, que o ser humano é muito mais do que isso, que a gente tem outras inteligências, outras potencialidades, que a gente tem só que observar o mundo. Mas não o mundo. E evoluir junto com ele, né? A gente não tem que parar de ser contra essa evolução do mundo. E olhar assim, observando, entendeu? Não olhar procurando qual que é o meu canto aqui. Não, peraí, deixa eu ver tudo que o mundo tem para me oferecer. Né? A pergunta é outra, não é mais o que eu tenho para dar para um emprego. É o que o mundo tem para me oferecer, onde eu tenho uma chance. Isso é livre. E você acha que agora as maiores chances também no mercado vão para essa área de tecnologia? Você vê muitos jovens querendo fazer tanto essa questão de Big Data, de querendo construir. Eu lembro que na minha época de colégio, se você pensasse em ser um engenheiro mecatrônico... Nossa! Gente, era uma coisa... Uau, não acredito como você Ele é muito inteligente. É o gênio da sala. E hoje as coisas estão mais fáceis nessa área, né? Não, você até questiona se precisa desse cara, né? Você até questiona. Exato. Que através de um próprio computador você vai fazer isso. Exato. Eu tenho um enteado, ele faz engenharia, eu brinco com ele. Falo, que dinheiro desperdiçado. Porque quando você se formar, não vai servir para mais nada isso daí. 5 anos, né? O mundo está mudando tão rápido que 5 anos, você mesmo, às vezes, está fazendo um curso, você já fica obsoleto. Exatamente. O curso, né? A gente não pode ficar obsoleto. Eu pessoalmente, se eu tivesse que apostar em áreas, eu apostaria na área de saúde. Eu apostaria na área de saúde. Eu acho que vão se criar aí ferramentas tecnológicas que vão permitir que as pessoas da área de saúde se desenvolvam absurdamente. Eu acredito muito no olhar individual. Então, o mundo, né, que eu imagino é que a gente, com tratamentos realmente individualizados, até quando o pessoal fala de Big Data e de Big Brother e de Big, porque todo mundo vigia, eu acho isso genial por conta disso. Nossa, ele consegue me mapear, ele consegue entender quem eu sou. Entendeu? Nossa, que lindo! Eu não sou mais uma manada, né? Não estou no meio da multidão, né? Sou um indivíduo. Sou um indivíduo e a inteligência artificial permite isso. Então, imagine isso na saúde, você conseguir realmente ter um exame adequado de uma pessoa e fazer um tratamento para aquela pessoa, para aquele que tem todo aquele histórico de vida. Claro. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Mas eu acho que tudo que está relacionado ao ser humano vai ser muito mais rentável, muito mais promissor do que as bases tecnológicas. Diferente do que muita gente pensa, eu acho que no futuro o que está relacionado à tecnologia não vai ser dos mais inteligentes. Eu acho que vai ser até dos menos inteligentes, assim dizendo, porque o olhar para o humano que vai ser a grande sacada. Né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Gostei. A gente encerra o nosso segundo bloco com essa opinião da Mirtes. Para você entrar em contato aqui com o nosso Análise Direta, que tal você mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp? É o 0 operadora 11 9, São Paulo, tá? 01 São Paulo, 99224. Ai, nossa, deu um branco. Aqui, ó, 99224-7760. Se você se encontra em outro país, apenas coloque o 055 na frente. 055 11 99224-7760. A gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta. Análise Direta hoje vem com o tema Tecnologia irá substituir o homem, e eu estou aqui com Mirtes Fernandes, que é empreendedora. Mirtes, falamos em muitas coisas boas da tecnologia. Sim. Tem coisas que eu ainda tenho que pensar, digerir, ir mais a fundo, porque eu acho que tudo que você colocou é muito legal. E eu sou muito fechada para a tecnologia, assim, eu confesso. Me deu mas deu aquela pontinha também de medo, assim, tipo, mas será? Porque seu papo é muito bom. Não, não tô acreditando em tudo, perigoso também. Me diz uma coisa, o lado ruim da tecnologia, quem traz são as próprias mídias, os próprios aplicativos, ou é o próprio ser humano? Porque a gente está cansado de ouvir essa nova geração. Você falou que você tem filhas aí mais novas, tudo. Que o celular virou uma extensão do braço, né? Isso. Hoje em dia tem até aquele negocinho que você encaixa para você já ficar com o celular assim. Ele já virou uma extensão. A criançada, o jovem e o adulto também já está no multitela.
Então já está com o tablet, está com o computador, está com o celular, está com a TV. Às vezes nem TV, mas só o tablet, Sim. o celular e o computador. Como que fica isso? Nós não estamos também sabendo dosar, estamos também perdendo tempo ao invés de produzir algo relevante. Estamos lá passando aquele dedinho nas mídias sociais o tempo todo. Eu vejo exatamente dessa forma. Eu acho que somos viciados em tecnologia, eu me incluo nisso, principalmente em redes sociais. Não sabemos como lidar com o novo, né? Isso a gente percebe nas famílias, nas empresas também. As pessoas perdidas em como lidar. Eu sou muito otimista, óbvio, então eu acredito que isso é uma questão de tempo. Eu faço uma analogia com o carro, mesmo quando ele surgiu, a gente também não tinha regras de trânsito, não tinha tantas vias, e conforme foi evoluindo, a gente foi percebendo que era necessário para fazer com que aquilo não matasse pessoas, que fosse realmente um meio de transporte, Sim. que tinha que ter o airbag, que o cinto de segurança era necessário. Mas isso a gente foi criando conforme a gente foi... Para isso a gente perdeu vidas, né? Tá. Não nasceu tudo junto. Sim. Eu entendo que com esse mundo novo isso também vai acontecer. A gente vai perder vidas aí pelo meio do caminho, porque a gente não sabe o que fazer com algumas coisas. A gente reclama das crianças nas redes sociais, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não consegue ainda limitar, a gente não consegue conscientizar essas crianças de como utilizar aquilo sem se colocar em risco. O que eu falo para ela? Eu não sei, porque eu não sei onde está o risco. Talvez a minha filha saiba falar para o filho dela, porque ela viveu aquilo e ela vai criar o discurso correto, que talvez eu não tenha. Então, eu cheguei a esse ponto de, com a minha filha mais nova, mais velha, com a mais nova não, de falar, eu não sei o que você está fazendo na época no MSN, eu tirar o cabo do computador e colocar na minha bolsa e eu só entregava para ela quando eu estava em casa. Porque era a forma que eu tinha de lidar com aquilo naquela época. De limitar o tempo de uso Exatamente, também, né? Exatamente. Hoje, com a minha mais nova, eu não consigo fazer isso. Porque se eu faço isso, ela não faz pesquisa escolar, ou não entrega as lições dela, que ela tem que fazer no portal da escola. Não, e hoje em dia tem aulas interativas também com a escola. Tem. E tem às vezes eles fazem lições pelo Facebook, né? Por Skype, por tudo, a tecnologia realmente. Então, já é mais... Com a minha mais nova, para mim, já é um desafio muito maior. Então, eu vou muito no esclarecimento, olha que feio, olha que perigo... conto histórias trágicas para dar um susto, enfim, cada mãe ali vai arrumando o seu jeito. Mas existem outros problemas com adultos mesmo, não é só questão com as crianças. Eu já li matérias que as crianças estavam reclamando que os pais ficam muito tempo no celular. Sim. E outro dia eu vi uma criança sentada com uma mãe, quer dizer, eu já acho, enfim, gente, vou tirar esse acho aqui. Eu já acho complicado no sentido assim de você estar... Claro que você quer ter paz, às vezes, jantar. A gente sabe que criança pequena não é fácil. Você quer ter um jantar com seu marido, com seus amigos, não tem com quem deixar. Acho que a criança é bem-vinda em todos os lugares. Mas entregada a um tablet para uma criança de 1 ano, para ver se ela fica quieta, né? A gente substitui a chupeta também pelo tablet. É exatamente isso. Mas eu já vi também... assim, daí uma jovem sentada com a mãe e a mãe o tempo todo, e a jovem assim comendo, olhando para o lado, olhava para cima, tentava até puxar um papo e a mãe estava o tempo todo no celular. Uma mãe jovem também, assim. Isso também está invertendo, né, os papéis. Assim. Mas você sabe, a minha filha caçula, ela que, quando a gente senta, ela é a primeira a falar: celular, quem pegar primeiro paga a conta. Entendeu? Pode tiver quem estiver na mesa, quem pagar primeiro paga a conta. Ela já sabe puxar esse tipo de coisa. Quando você brinca com o negócio do tablet, eu não acho que a gente trocou pela chupeta, acho que a gente trocou pelo irmãozinho. Pelo irmãozinho? Não é? Porque antigamente o que você dava pro teu filho brincar? Outro filho. A gente tinha irmãos para brincar. É verdade. Agora, sim, que você dá o tablet e um cachorro. Ó, tá feita a família moderna. O tablet conversa com você, canta pra não você. E faz companhia. Faz companhia, é colorido, divertido. É o irmãozinho, dessa geração é o irmãozinho. E não tem briga, né, entre os dois. Não tem gritaria. Não tem frustração, não tem divisão. Exato, não tem comparativo. Exatamente. Não tem julgamento. Então, vem também com uma série de coisas ali que você perde a oportunidade de formar o caráter do teu filho. Quando ele convive com outras pessoas, quando convive com outras crianças. Eu acho que a gente vai achar esse... Eu reconheço que é um momento difícil. Mas eu entendo também, eu acredito que a gente vai achar esse meio termo e também aprender a conviver com isso, porque eu também não vejo as redes sociais ou o tablet também como o mal do século. O mal do século é eu fazer disso a minha muleta como mãe,
na educação do meu filho. Não, e principalmente que eu vejo como mãe, se você limita, é o que você falou, principalmente, você limita a troca com os outros amiguinhos. Então tá todo mundo ali na internet. Exatamente. Tá se você tira seu filho ali do WhatsApp, da internet, do computador, você está limitando a convivência também com os outros colegas, né? Você tira ele da realidade que é diferente do que a gente teve, né? Eu só fui ter computador na faculdade para fazer o TCC, porque daí era realmente... E fui ter um e-mail nessa época. Agora, e eu resisti para dar um computador pro meu filho. Resisti. Porque eu tinha essa coisa, tipo, mas não precisa, vamos confraternizar, olha a gente aqui. Mas chegou a hora que não dá, senão você afasta ele da faixa etária dele. Não, mas eu passei por isso com a minha filha mais velha. Eu lembro que ela queria um celular na época e eu não queria dar, porque eu falava, imagina, uma criança não tem necessidade, que absurdo. E o pai deu. Fiquei louca. Na primeira semana, na segunda semana, eu descobri o quanto aquilo era útil, porque eu controlava a menina à distância. Exato. Falei, nossa, como eu fui idiota, que eu devia ter dado isso antes. E aí eu acho que também vem o ônus e o bônus, né? Porque o bônus de, nossa, que legal, mas eu também acabei fazendo isso em alguns momentos para falar, ai, vai lá no teu celular, porque eu também estava um pouco mais cansada e aquilo virou minha muleta. Então, isso é um problema meu como mãe, não é daquela ferramenta que estava na mão dela. Sim. Por isso que eu acho que a gente vai encontrar esse meio de caminho. É como na Era do Fogo, quando se descobriu o fogo, que todo mundo se queimou. Mas a gente insistiu, né? E dominou o fogo e arrumou uma regra e descobriu onde era perigoso e onde não era, e estamos aí convivendo muito bem com o fogo, graças a Deus. Então, você acha que daqui a alguns anos não seremos obsoletos e os robôs não dominarão o mundo? Não, acho que a gente vai conviver muito bem com eles, se Deus quiser. E o que você vislumbra aí para os próximos anos, já que tudo muda mais? O que mais você acha que está aí para chegar? O que você está sentindo com a parte de empreendedora mesmo? Que outros tipos de ferramentas? O que dá para a gente ir além? Olha, é muito difícil para mim tentar limitar isso. Em termos de tecnologia para empreendedorismo, eu acho que a impressora 3D e 4D realmente veio para ficar. Eu acho que se olham muito pouco para isso, principalmente os pequenos empreendedores. Imaginam que isso é uma tecnologia muito cara e não é, super barata. E você pode ter isso em segmentos que você nem pensa, para fazer um protótipo ou para fazer uma peça. Eu tenho um caso de uma empreendedora que ela vende bolo e ela aumentou a venda dela porque ela começou a fazer os noivinhos lá dos noivinhos verdadeiros, com impressora 3D. Puta sacada, né? Nossa. Então, olhar... Vende muito bolo agora, e é pequenininha. Olhar para isso com mais... O que isso me ajuda? Os drones, cara, o que dá para você fazer com drone? Qualquer moleque consegue pilotar aquilo e fazer coisas muito legais. Mas a gente tem que começar a colocar a nossa criatividade para funcionar, trazendo esse mundo novo para a gente e olhando para o que está entrando no mercado mesmo. Eu não consigo nem colocar um exemplo assim tão simples, porque eu acho que é tanto a criatividade das pessoas, sabe? É muita coisa. E você não acredita em nenhum risco dessa grande tecnologia, desse desenvolvimento, desse boom todo? Em que sentido? O que você chama de risco? Perder o velho? Eu tenho uma vitrola em casa, um toca-fita, fita. Eu tenho... O risco é perder o velho. Um videocassete. Então, depende muito de cada um. Se eu estou apegada ao velho, se eu vivo do velho, se toda a minha cultura está baseada no velho, você está correndo um grande risco, amigo. Corre porque realmente você está numa situação difícil. Agora, quando você tem uma abertura, você olha para o mundo de uma nova forma, você quer realmente viver mais 30, 40, 50 anos, qual o risco? Não, isso eu concordo, claro, né? A gente também tem o Spotify, né? Tá tudo certo. Mas a gente ir encerrando aqui, mas você acha que a gente ficou tão perdido com essa questão da tecnologia que a gente foi buscando esse retrô? Foi buscando, então, aquelas feiras artesanais, a gente foi buscando de novo esse... sabe, a gente tem muitas feiras aqui em São Paulo, um polo cultural riquíssimo, e a gente vai mais nas feiras culturais, vai comer aquele bolinho da vovó, né? A gente saiu de uma coisa tão... Você acha que a gente foi voltando? Quero comprar aquele disco. Mas aí a gente ia falar que a Mona Lisa é a Mona Lisa por conta da tecnologia. Não é. A Mona Lisa é a Mona Lisa porque ela é a Mona Lisa. E a gente revisita o passado porque a gente precisa disso para poder olhar para o futuro. Não é um risco. Querer o retrô não é um problema.
É só revisitar o passado. Os museus existem por conta disso. E conviver com isso. Exatamente. Né? Ninguém abriu mão da Mona Lisa. Gente, eu não queria terminar, mas como sempre, mais um programa, virou meu bordão aqui. Minha produtora pediu para encerrar, gente, então é isso. Mirtes, então me fala um pouquinho, você tem redes sociais, seu site da sua empresa, para quem também está buscando, da coach também, sobre tecnologia? Sim, a gente faz rodas de conversa sobre esse tema. Então como que a gente faz para buscar você? Redes sociais, Mirtes Fernandes, bem simples, Mirtes com I, Facebook, LinkedIn. O site da minha empresa é vstsoluçõesesoftwares.com.br. Eu estou à disposição. Vocês podem. O meu e-mail é mirts@vstsoluçõesesoftwares. Qualquer pergunta, convite para bater papo, trocar ideia, adoro. Adoro. Percebi. Gosto Ai, muito. gente, eu queria encerrar mesmo. Mirtes, foi uma delícia ter você eu que aqui no adorei. programa. Você Adorei. abriu muito mesmo a minha visão em relação à tecnologia. Eu vou me rendendo aos poucos. Eu sou um pouquinho mais, assim... Não me peça para ler um livro dentro de um tablet. Eu quero morrer. Eu também não leio. Então, eu tenho aquelas limitações, assim, mas eu sei, eu entendo o quanto a tecnologia é importante. Mas quero agradecer demais a sua participação. Volte mais vezes aqui. Voltarei. É só me convidar que eu venho. Então vem pra gente bater mais papo. E, pessoal, o Análise Direta encerra aqui hoje esse programa. Eu vejo vocês num próximo. Lembrando que agora, para você assistir todos os nossos programas, você tem que entrar no site da Hit Notícias. Então, é www.hitnoticias.com.br/análise direta. No Facebook, fica tranquilo, entra lá, curte, divulga. Também a gente posta uns videozinhos, fotinhas lá, fica bem legal. Também, Facebook é o programa Análise Direta. E através do WhatsApp, antes que eu esqueça o número novamente, 01 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, é só colocar o 055 na frente. Hoje a gente fica por aqui, até o próximo programa, pessoal. Até lá.